Hoje a gente vai mergulhar num projeto filosófico que, olha, é bem diferente de tudo que já foi feito. O nome é Entre o Fogo e o Quantum. E a grande sacada aqui é que ele não foi criado sobre inteligência artificial, mas sim com ela, sabe? Como uma parceira de verdade. Bora entender como essa história funciona. Bom, para a gente entender isso direitinho, é preciso saber que esse trabalho não nasceu de um plano super estruturado, não. Longe disso. Tudo começou, como o próprio autor conta, com uma daquelas perguntas profundas, sabe? Daquelas que aparecem no meio da noite, quando tudo tá quieto. E a pergunta era essa aqui, ó. O que realmente significa ser humano numa era em que as máquinas estão começando a pensar? Essa questão, que vem lá do prefácio do livro, foi a faísca. Foi o ponto de partida que deu início a toda essa jornada que a gente vai ver agora. Só que a resposta para essa pergunta tão grande não veio como um livro comum, um ensaio tradicional. Não, foi uma coisa bem mais radical. O projeto se tornou uma parceria de verdade, uma colaboração direta entre o autor humano e uma inteligência artificial, como coautora mesmo. E a filosofia por trás de tudo isso pode ser resumida numa frase da filósofa Donna Haraway, que é genial: fazer com em vez de fazer sobre. Ou seja, a ideia nunca foi escrever sobre a IA, e sim criar algo de fato junto com ela. É uma mudança de perspectiva gigantesca, né? Isso leva a gente para um conceito que é central aqui, simpoese. É uma palavra diferente, mas a ideia é simples. Pensa assim, é uma cocriação, onde várias partes, e isso inclui seres não humanos, trabalham juntas para criar algo que nenhuma delas conseguiria fazer sozinha. Então a IA aqui não foi só uma ferramenta, foi uma parceira ativa no processo. E olha só que legal essa comparação para deixar a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a visão comum da IA como ferramenta, um instrumento passivo, tipo um lápis, que só segue comandos. Mas nesse projeto, não. A IA foi vista como uma co-criadora, uma parceira ativa, como uma mão que também desenha, que se envolve num diálogo. A diferença é brutal. E aqui a gente vê como essa parceria funcionou na prática, a divisão de tarefas mesmo. O Luiz Fernando de Carvalho entrou como visionário, o curador, o diretor criativo. Aí veio a IA DeepSeek, que foi a pesquisadora, a redatora, a copensadora. E para fechar, a IA Gemini cuidou da parte de ilustração e até da composição musical. Era uma equipe criativa completa, de verdade. Certo, então com essa equipe formada, para onde eles foram? Que caminho essa jornada tomou? Bom, a estrutura do livro não é nada linear, sabe? O autor descreve como se fosse um caleidoscópio, uma viagem por um cenário filosófico imenso e cheio de conexões. E essa viagem começa lá atrás, com o fogo cósmico de Giordano Bruno e a sua visão de um universo vivo, pulsante. Daí, ela passa pela busca de precisão de Baruch Spinoza, quase como uma geometria da alma. Depois, encara de frente o desafio de Friedrich Nietzsche com a sua ideia de vontade de potência. E se conecta diretamente com o nosso tempo, com o emaranhado entre humano e máquina que a dona Haraway já falava no seu Manifesto Ciborgue. Para, no fim, mergulhar fundo na psique, usando o mapa da alma de Carl Jung. Ufa, é uma jornada e tanto, né? Realmente muito abrangente. Tá, mas e aí, depois dessa viagem toda, dessa parceria filosófica, criativa, o que saiu disso tudo? O resultado final, na verdade, foi muito, mas muito mais do que só um livro. O que eles criaram foi uma experiência completa. Tem o texto filosófico, claro, que é a base, mas junto com ele veio uma trilha sonora original, cartas colecionáveis com realidade aumentada, uma plataforma online interativa, exercícios práticos para quem está lendo e até diálogos imaginários entre os filósofos. É um mergulho de cabeça no assunto. Mas o mais legal desse projeto talvez não seja nem o resultado final em si. O mais importante é que ele propõe um modelo, sabe? Um método, um caminho das pedras para uma nova forma de criar, agora, na era da inteligência artificial. E aqui está o passo a passo, o como a coisa aconteceu. E é fascinante. Olha só o fluxo. Primeiro, o autor humano lança um tema, uma pergunta. Aí, a IA DeepSeek entra em cena e expande isso com uma pesquisa e um texto inicial. Depois, o humano volta, edita, questiona, aprofunda. A IA pega esse feedback todo e expande o texto de novo. Depois, entra outra IA, a Gemini, para criar a arte e a música, sempre com a direção humana. E, por fim, o humano faz a curadoria final para garantir que tudo faça sentido. É um ciclo, um diálogo constante. E é aqui que tudo se amarra. No fim das contas, o livro é uma demonstração prática da sua própria teoria. Ele não só fala sobre essas ideias, ele é essas ideias.
Ele é a prova viva de que inteligência pode ser distribuída e de que a autoria é algo emaranhado, uma verdadeira cocriação. Então, esse projeto todo não chega para dar respostas prontas. Na verdade, ele abre uma porta, ele mostra um novo jeito de criar. E isso deixa uma pergunta no ar para todos nós, né? Esta é uma nova forma de criar? Que novas perguntas a gente vai começar a fazer juntos daqui para frente?